Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso episódio do Psiu. Vem aqui, né? Um chamado para a gente falar sobre saúde mental e sempre trazendo temas do nosso cotidiano, temas da nossa vida, né? Então você voltou para casa da sua mãe. Voltei para casa dela, com a filha de 8 meses. E como foi? Com a filha de 8 meses. E como foi? Você voltou como? Sentindo Luana, como? Luana, em princípio, obviamente que é uma situação totalmente inferiorizada, né? Muito triste, muito frustrada. Eu tinha essa noção de que eu estava voltando para casa da minha mãe, onde eu tive muitos problemas na infância e na juventude, mas ao mesmo tempo, ainda assim, eu tinha essa ideia de que eu estava voltando para casa da minha mãe. Eu sei que é muito louco isso, né? Com todos os problemas que eu tive, eu queria ainda, eu tentava resgatar uma mãe e filha juntas. Então, no início, eu cheguei quieta, ali para não causar nenhum tumulto, né? Mas depois de um tempinho começaram as confusões de novo, porque eu comecei a, a sair, conhecer as minhas amigas, né? A me arrumar tudo de novo. Então, todo aquele comportamento que ela O usava tempo de paz foi o quê? O que aconteceu nesse tempo aí que foi de trégua? foi logo no início, né, que Ah. eu tive essa situação inferiorizada minha, né, muito triste, muito acabrunhada, com uma filha de 8 meses, ou seja, na cabeça dela, ela sentia muita pena. Você via que ela olhava para mim, ela sentia muita pena. E, embora eu estivesse voltando para a casa dela, que era um ambiente de muita confusão, eu tive muito claro que eu era responsável pela saúde mental daquela criança. Então, a minha prioridade não era nem discutir com a minha mãe, saber que a minha mãe, os problemas que eu teria com ela, mas era de promover, proporcionar amor para aquela criança, acolhimento, respeito. Eu queria que ela tivesse, na hora que aquela criança nasceu, tudo que eu não tive quando eu era criança. Eu sabia tudo que eu tinha que dar para ela e eu achei que eu conseguiria protegê-la. Gente, olha só que interessante. Aqui, a intenção não é ficar fazendo uma análise da Bia especificamente, mas fazendo uma conexão com o que é comum a casos similares, né? E provavelmente muita gente que está assistindo vai se identificar, né? Ou já viu algum caso acontecer. Em situações assim, o filho, a filha, né? Cria sempre uma expectativa, uma esperança de que essa mãe vá agir como uma mãe normal algum dia. Então, quando ela volta para casa da mãe, ela falou aqui, né? Ah, eu esperava que eu fosse encontrar minha mãe. É. Ah, a infância ficou na infância, acho que agora ela vai ser amorosa comigo. Talvez, né, com a netinha aqui no colo, ela vai mudar comigo. Então, talvez eu vou encontrar agora o amor dela. Então, essa fantasia, né? Veja que ela falou que lá no começo, ainda criança, ela tinha expectativa de salvar essa mãe, né? Deve ter alguma coisa errada. Então, acho que talvez ela vai mudar. Posso ajudá-la. Tem esse ponto. Tem a questão aqui dela falar que, eu vou ficar quieta na minha para evitar qualquer tipo de conflito e então não ter nenhum tipo de problema, né? Evitar aqui, porque eu conheço um pouco esse terreno, né? Eu já pisei aqui. E entra também essa outra questão. Você volta fragilizada. Sim. E nesse momento que você está fragilizada, você tem também essa trégua aqui, que é um momento em que ela, entre aspas, te trata um pouco melhor. E é Exatamente. muito comum, não é uma coincidência só, né? Que filhos que viveram esse tipo de situação até comentem o seguinte: olha, eu gostava de ficar doente, porque era o momento que eu tinha o olhar da minha mãe, era o momento que eu era cuidado. Quando eu estava super mal, muito triste, deprimido, a minha mãe me olhava, ela me dava ali uma palavra, ela me cuidava. Então, ou ela me acolhia, né? Era um momento em que eu tinha um acolhimento. Mas se eu me fortaleço, Isso foi o que aconteceu. a coisa muda. Isso. E aí as brigas começaram a voltar muito piores do que eram na adolescência, porque nessa época já carregava tudo, via tudo junto, né? Era que nem ela fazia, da mesma forma que ela gritava a insatisfação dela, eu também gritava a minha inconformidade por toda aquela situação. Eu nunca aceitei, na verdade, que a minha mãe não pudesse, não conseguisse achar o caminho da felicidade.
Que a Uma vida indignação, era né? uma indignação. Até há pouco tempo atrás, eu falo que isso não é coisa que foi resolvido muito fácil. E ela, eu tinha, eu sentia gratidão, eu fazia questão de mostrar, apesar de tudo, gratidão pela cuidar da minha filha. Eu ajudava financeiramente porque eu trabalhava muito, né? Inclusive nessa época eu viajava muito com o emprego, eu trabalhava no Carrefour e eu saía quase toda semana a trabalho e era muito grata e demonstrava para ela. Mesmo A tendo relação dela com sua filha, como era? excelente. Ela gostava muito da menina e eu ficava muito. Isso, em certo ponto, me causava um alívio também. Eu falava, puxa vida, né? Ela foi uma avó muito atenciosa, muito amorosa, adorava aquela menina. Como é que a gente percebia que tem aquela adoração? Ela fazia aquilo satisfeita, tudo era aquela menina. Então, a casa virou. Então, o que era para ser de criança acabou virando com a Patrícia. A casa girava em torno da minha filha. Ela buscava o 100% possível de proporcionar a felicidade para aquela neta. Né? A filha não, a filha continuava tudo daquele jeito, a filha já era adulta, ou seja, não tinha necessidade de ter tanta atenção. Mas, né, sempre voltava ao ponto anterior, que era sempre é, ofensa, briga, as discussões eram palavras muito cruéis, e aí ela juntava infância, adolescência, e dessa vez também vinha o término do meu casamento, né? E piorou nessa época, né? Eu comentei anteriormente, quando eu comecei a querer sair também com as minhas amigas, foi uma ressurreição também, e aconteceu a mesma coisa. A partir do momento que eu começava a ficar feliz, né, que eu demonstrava felicidade, independência, voltava tudo ao normal. E era nítido que ela dizia para mim: volta para a terra aí, porque o negócio aqui nessa casa não é do jeito que você pensa, não. Como que você saiu dessa situação? Dona, eu tive que esperar. Eu tive que ser muito paciente, tive que esperar, porque isso era uma situação que eu não conseguiria viver mudar de uma hora para outra. Eu primeiro precisaria ter alguma retaguarda financeira, porque o meu ex-marido, ele me ajudava financeiramente, mas muitas e muitas vezes eu pagava conta sozinha e eu tinha um pouco de medo também, não vou esconder de ninguém que eu tinha medo, né, na situação toda que eu tinha, de simplesmente sair, porque eu nunca fiquei sozinha, era sempre ou com ela, ou com meu ex-marido, ou com ela de novo. Vezes vinha essa voz, né, que dizia para mim que eu não seria capaz de assumir uma vida sozinha. Isso não fazia parte da minha. Eu não conseguiria fazer isso, eu era incompetente para fazer isso. Mesmo porque todas as vezes que eu tentava ir embora, eu ia embora, não, sair com a minha filha, acontecia alguma coisa e eu ficava com ela. Achei que era assim a vida inteira, mas fui paciente. E até o dia que eu, depois de 10 anos, né, que eu conheci o meu atual marido, que é o Marcão, nós estamos juntos há 26 anos, né, que foi que eu considero a minha segunda vida. Né, que eu tive essa dádiva, que eu acho que foi Deus. Eu rezava muito. Eu falei da minha avó, mas junto comigo era a minha avó, e eu rezava muito para Nossa Senhora. Eu sou devota, sou católica, e ela estava sempre do meu lado. E para quem acredita, ela sempre falava para mim: calma, espera, vai chegar a tua hora. Tenha força, né? Tenha força de enfrentar isso com a tua filha, porque o futuro para você, um dia você vai encontrar né, A saída. isso. Eu ainda me emociono um pouco ainda porque Com licença aqui, por favor. e não e não é por tristeza, é pela capacidade de continuar mesmo, né, de continuar e achar que um dia aquilo ia mudar. E aí o que aconteceu? Um dia eu conheci o Marcão. O Marcão sempre muito engraçado. E o Marcão tinha características muito parecidas com o do meu pai. Ele era sempre gostava muito da família, só que muito engraçado. Nessa época eu tinha muito nítido que eu jamais me casaria de novo e jamais teria filhos. Isso não era para mim. E toda essa experiência, eu falei, isso não vai mudar nunca, né? Isso nunca vai acontecer. Porém, comecei a namorar com o Marcão. Um mês ele queria casar, queria ter filhos. E eu também, para dizer a verdade, para quem conhece ele, eu falei, isso aí deve ser papo furado. Acho que daqui mais ou menos, vou sair com ele umas 2, 3 vezes. O problema é que eu comecei a namorar com ele, o negócio foi indo. E nessa época, que idade que eu tinha? 33 anos. Foi indo. Era muito leve morar com ele, nosso relacionamento era muito gostoso. Ele foi meu amigo antes de a gente começar a namorar.
E o Marcão era uma pessoa extraordinária, um coração imenso, atitudes que ele faz, que ele pensa. Marcão, eu costumo falar, eu falei que é engraçado falar isso de marido. Meu marido não tem pecado. Aqueles pecados soberba, raiva, tudo aquele sete. Ele não tem nenhum. Meu marido é uma pessoa muito leve para convivência. E, porém, né, vivia muito bem com ele, ele me cobrava os filhos, mas eu falava para Deus, Deus, esse negócio não é para mim, né? Eu não quero ter mais filhos, tá muito bom do jeito que tá. Por isso que eu falo sempre como a força divina é o que rege tudo. Aí eu lembro que eu conversei com Deus e falei, olha, não foi legal, ele tá falando que quer ter filho, mas eu já tô também com 44 anos, que cabimento tem engravidar agora? Depois de mais ou menos um mês que eu conversei com Deus, né, eu descobri que eu estava grávida, com 44 anos, espontâneo, né? O médico mesmo falava, olha, não se preocupa, na tua idade a chance de engravidar é mínima. Ah, tá bom, doutor, mas doutor, ele fala que quer ter filho, eu não engano ele, né? Mas não é meta de vida, essa coisa, eu nunca pensei nisso, né? Quando eu soube que eu estava grávida da Gabi, eu lembro que eu coloquei a mão na barriga, olhei para cima e falei, já entendi, tá, é você que manda, tá bom? Aí ele falou para mim, ali junto com o assessor dele ali, minha querida, não importa o que você queira, o que você fale pelos cotovelos, quem manda aqui sou eu. E aí eu acho que ele deve ter falado para o assessor dele, ele falou, olha, manda o filho para ela vai ter mais um filho, eu vou mandar mais uma filha para ela. Com 44 anos. Luana, tirei de letra. Então, conta pra gente. Tirei de letra. Como é a Bia mãe? Maravilhosa. Como é que foi para você? Maravilhosa. Não ter essa referência. Sim. Aliás, ter uma referência que você precisou recusar, pegar um pouco do que você recebeu da sua avó e construir uma nova relação, porque a relação que você tem com seus 3 filhos é diferente. Sim, conta pra gente, diferente. então, um pouco de como é essa prática da maternidade, então, com os seus 3 filhos. Para minha experiência, primeiro de tudo, o que passava por mim? Eu nunca me influenciei por nada. Primeiro de tudo, eu nunca tive expectativa nenhuma o que o filho traria para mim. Se o filho me traria felicidade, se o meu casamento seria fortalecido, ou seria bem vista na sociedade simplesmente porque casei. Eu não tive essa expectativa. A minha única preocupação era criar essa filha, né? Com todo o amor que ela merecia, respeito. E por qual motivo? Para desenvolver tudo, ele ficou até arrepiado, tudo que eu não tive na infância, que era autoestima, escolha, que ela pudesse ter opinião, né? Que ela pudesse saber que aquela mãe estava ali para escutá-la, né? Nem se fosse tudo, mas minha mãe, meu porto seguro. Eu gosto de voltar para casa e conversar com a minha mãe. Ai, gente, que coisa, né? Aquela mãe mesmo. Ou seja, eu esperava que eu fosse assim? Não. Para mim aquilo foi uma surpresa, né? Você estava preocupada com o que você faria e não com o efeito. Isso. Né? Assim, então, isso. Eu vou amar. Isso. Então, assim, eu quero fazer diferente do que minha mãe fez. Sem julgamento. Outra coisa que eu Sem queria... julgar. Sim. A minha filha poderia ser, mãe, eu gosto de suco de laranja. Aqui eu gosto de suco de caju. Tá bom, toma suco de laranja, eu tomo suco de caju. Só que na minha infância não era dessa forma. E esse tolimento, eu falo que essa parte da criança é vital para qualquer criança, que você estimule, que ela pensa, mesmo que tenha um mês, o que seja, que ela pense, que ela raciocine, que ela tenha a capacidade de escolher, de ter escolhas na vida dela. O pai e a mãe eu sempre falo, né, além da obrigação moral, que é a alimentação, higiene, saúde... Né? Mas o pai e mãe, é muito difícil fazer isso. Eu consegui fazer. Eu enxergava para minha filha como um ser mesmo, em formação. Então, o tempo todo eu observava para ela o que ela queria fazer, né? O que ela esperava daquela mãe, inclusive, não é? E também esperava de uma mãe que chamasse a atenção dela quando tivesse que chamar. É isso que eu queria perguntar. Porque, assim, como também trazer o limite, né? Porque talvez, é muito comum também a gente ouvir um pouco de pais que viveram situações até limitantes do ponto de vista financeiro, né? E de acesso mesmo, falarem assim, eu vou dar tudo que eu não tive e excederem, né? Porque não tem... sentem muita culpa para colocar limites, para dizer o não. E aí,
pode trazer problema. E para essa questão do limite, como que é para você? Isso que você falou é muito legal. Isso eu tive muito claro pelo seguinte: eu também, o fato de você respeitar e permitir algumas coisas não significa você ser negligente. A criança, você mãe, penso para as mães que estão me escutando, a criança é muito inteligente. E ela olha para você, apesar de ser muito pequenininha, se a gente ser muito grande para elas, ela olha para você, tudo que ela faz, ela olha para você, ela te testa, fala, deixa eu ver até onde ela vai. Será que a minha mãe está prestando atenção em mim? Até onde será que ela vai deixar eu ir? E isso eu tive sempre muito claro. E os meus filhos também sabem até onde eles podem ir. Tanto é que eu nunca fui uma mãe abusiva, de gritar, de xingar. Ele já sabia onde estava. Pouquíssimas vezes, não me lembro deles terem avançado o sinal que a gente brinca, né? Mas o que me deixava sempre, eu tinha a noção até onde era permitido que eles tivessem as escolhas deles, né? Entre o suco de laranja e o suco de caju, e a hora que eles pensavam em fazer alguma coisa e olhavam para mim, esperando que eu chamasse atenção, que eu desse bronca, esperando que eu desse o limite para eles. E olha que legal, né? Tem muita gente que fala assim: eu tive uma educação que bastava meu pai me olhar e eu já sabia o que ele estava dizendo. E, na verdade, para essa educação também, que existe respeito e amor, em que você olha para a criança como um ser humano, porque, na verdade, é isso, né? Olha, um ser humano merece respeito, merece ser ouvido, merece ser tratado com dignidade. É isso que a gente espera. Eu não sou ser humano só quando eu cresço. Eu sou ser humano desde que eu nasci. Desde que eu fui concebido, na verdade. Eu tô na barriga, eu já sou um ser humano. Eu preciso ser tratado como tal e respeitado. E nós temos ainda uma cultura que ainda confunde e trata a criança como se ela tivesse menos dignidade, né? Sim. Porque é como se fosse assim, ó. Ah, eu posso bater na criança para ela aprender? Posso. Posso bater num adulto para ele aprender? Não. Posso bater num pet para ele aprender? Ah, não. Aí não. Vamos chamar a ONG e tal. Posso bater num idoso? Não, gente, não pode. Claro que não, e não podemos. Mas qual é o estranhamento quando fala de criança? Os filhos nunca apanharam. Então, a criança que você também dá o limite, né? Quando você fala assim, ó, não, como que você dá um limite bem dado, gente? O não é não, ele não vai ficar mudando porque a criança chorou. Chorou, você vai acolher e vai falar assim, ah, olha, realmente, né, a gente fica triste quando a gente não pode fazer algo que a gente quer. E, olha, vem cá, você quer um abraço? Pode chorar mesmo para você conseguir desabafar, vem cá. É assim mesmo, não é fácil. E você acolhe o choro e não necessariamente, não vai fazer à vontade. Isso sim dá um limite, né? Isso dá para a criança, inclusive, segurança. Isso. Porque ela entende o que pode e o que não pode. E é muito comum, por exemplo, que quando ela sabe o que não pode, ela também te olha. Ela te olha igualzinho. Só que ela não te olha com medo. E o medo, gente, ele... Além da... Eu não vou nem falar aqui sobre a questão de danos, né? O impacto que ele gera, eu não vou nem focar nesse ponto, né? O medo, ele dura pouco tempo. Porque se você olhar pessoas que apanharam muito e que tinham muito medo, quando elas começam a se sentir capazes de se defender, elas param de respeitar aquele tal limite que foi implantado através do medo. E elas começam também a agredir. Elas falam assim, ah, não, agora você não me bate mais. Agora eu posso me defender. Já o respeito é aquela história, né? Que às vezes é aquela questão de princípio, que ele pode estar longe de você, ele lembra da regra. E fala assim, não, eu não posso, eu vou decepcionar minha mãe, meu pai, minha avó, imagina. Luana, e você sabe por que eu tenho esse respeito das crianças? Novamente, usando tudo que foi, que aconteceu comigo no meu passado, eles nunca tomaram uma bronca, nunca eu me demonstrei impaciente por um problema pessoal meu. Em todos esses anos, eu sempre separei. Nunca porque eu briguei com o Marcão, ou briguei com o chefe, ou tomei uma fechada, ou aconteceu qualquer problema que alterasse o meu comportamento, o meu temperamento.
fosse motivo para chegar em casa e brigar com todo mundo e descontar com ofensas, com tapas, que normalmente é muito difícil. Então, os meus filhos têm esse respeito enorme por mim, né? Que eu falo que eu também era assim, né? De olhar eu olho e falo, ixi, melhor. Eles nem chegam a avançar o sinal. Então, eles têm esse respeito por mim, porque todas as vezes que eles foram chamados a atenção, foi realmente algo que foi errado mesmo. Não é porque eu estava. Porque o ser humano. Isso é muito difícil. Né? Você chegar em casa de noite, eu separava exatamente toda aquela tensão, aquela sensação de nervosismo, né? de estresse. Agora eu entrei na minha casa. Agora você fica tudo lá, porque a minha casa, isso eu falo para todo mundo, a minha casa é o lugar onde tem o aconchego, é o lugar onde eu sou feliz, mesmo, é o lugar onde eu tenho respeito, é o lugar para onde eu volto quando deu tudo certo ou tudo errado, mas é que a minha casa, onde eu fecho a porta e falo, graças a Deus eu cheguei em casa. E para você proporcionar isso, você precisa ter muita saúde mental, principalmente a mãe, principalmente a mulher. Eu acho que a mulher mesmo é a mãe, é a que dirige a casa. E quando essa mãe é uma pessoa bem equilibrada emocionalmente, que é muito difícil, né, flui dessa forma, com tanto respeito, né, entre filhos e marido. E é aquele ponto, né, que nós teremos oportunidades aqui para gravar a respeito, que é a questão de você observar como você se sente, né, e primeiro buscar se regular em relação às suas emoções, para depois você ajudar seu filho você vai ajudá-lo com a corregulação, né? Porque para que ele possa primeiro se acalmar para lidar ali com a emoção dele, porque se a gente está falando ali, né, entre os 4 até os 25 anos, está ainda em amadurecimento o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável para a regulação das emoções. E enquanto ela está em formação, ela não tem a capacidade total para desempenhar esse papel. E mesmo que ele saiba fazer isso, porque você está treinando cognitivamente a prática, ele não tem ainda essa potencialidade toda. Né? E ao mesmo tempo que ele está amadurecendo, você tem que treinar com ele esse hábito. É a mesma coisa, você pode ganhar uma bicicleta, mas se você não aprender a andar, você não vai conseguir. Né? Então, nós precisamos identificar as nossas emoções e buscar a nossa regulação primeiro, conseguir primeiro se acalmar para não misturar as coisas, né? Senão você vai responder à sua raiva descontando no seu filho, seja em quem for. E aí que nasce o desrespeito pelo filho dos Exatamente. filhos, pelo pai. Ela fala, eu não mereço isso, quero que eu escutava, eu não mereço isso. Né? E a criança fica perdida, ela nunca sabe se ela está tomando branca, se ela errou, ou se ela está tomando branca porque a mãe ou o pai chegaram simplesmente cansados e usa aquele ato, eu sei que é até pesado falar isso, aquele ato de covardia, né? A criança não vai embora, a criança está ali mesmo. Pai, não fala comigo, estou nervoso. Então você vê assim coisas que quando você fica sabendo, isso é que acaba também minando aí a falta de respeito e o que aconteceu comigo, aí que vem a minha história, né? Agora, tem um ponto também interessante, porque todos nós vamos cair numa cilada, tá, gente? Em algum momento a gente vai perder a estribeira. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um enteado, né, de 17 anos, eu tenho uma Bela de 3, né? Fora isso, eu tenho um Bulldog inglês, que vai fazer 10 anos, que é um senhor, e hoje ele tá bem rabugento, então não é fácil, tá, gente? Ele tira todo mundo sério, porque agora ele faz o número 1 em vários lugares, na caminha dele principalmente, tem hora que ele escolhe marcar território na casa, enfim. Mas aí as pessoas falam assim, e aí, Luana, qual que é o maior desafio, adolescente ou criança? Eu falo assim, não, qual que é o filho mais complicado, né? O filho ou o enteado? Eu falo assim, o filho da minha sogra, meu marido, né? Nós vamos cair em cilada, gente. É um treinamento, entende? E eu acho também que tem um ponto aí que muita gente, às vezes, vai se sentir inseguro para isso, né? Eu já me senti insegura em relação a isso, até com os meus sobrinhos, que é aquela questão que você falha às vezes, você perde ali e você falha. E eu peço desculpa para eles. E aí é Acho isso, que eu falei. entende? Falar assim, olha, desculpa, naquele dia eu
eu deveria ter feito de outra forma. Isso não nos enfraquece, tá? Quando a gente pede desculpas, na verdade, a gente está, inclusive, ensinando para eles que isso pode acontecer em algum momento e que é nobre que a gente reconheça, que a gente se desculpe e que a gente não perde a autoridade, muito pelo contrário. E essa visão também de autoridade é como se a gente tivesse que realmente estabelecer um poder. Gente, a gente tem que estabelecer respeito, entende? Estabelecer, inclusive, papéis. E aí, até de uma forma assim, olha, eu sou sua mãe ou eu sou sua tia, nesse momento aqui, olha, tá viajando comigo, a regra é comigo. Isso pode, isso não pode, porque não pode. Tem hora que eu não vou ficar explicando demais, né? E eles até dão risada. Porque tem hora que eu explico, tem hora que eu falo, gente, eu tô cansada. Tá? E vocês sabem que tudo que eu posso, que eu libero mesmo, né? O que não dá, não dá. Então é isso. Então é o seguinte, eu sempre vou com a boa vontade, mas então, dado que a gente tem esse direcionamento aqui, vamos seguir dentro do nosso combinado? Entende? E o princípio é esse. E aí você ganha parceria também. Sim. Entende? E quando a gente mostra esse lado também humano de pedir desculpas, eles estão também com um exemplo aí de como eles podem agir diante das falhas deles. Não adianta depois, quando eles erram, a gente fala assim, vai lá e pede desculpa pro seu amigo, se a gente também não mostra isso. Nós não somos infalíveis, né? E eles se sentem muito gratos quando a gente, ao exagerar, a gente reconhece. Porque eles falam assim, poxa, eu sou importante. Eu sou importante, porque minha tia ou minha mãe, né, ou minha madrasta falhou comigo, né? Eu lembro que um dia a gente já estava num curso e lá tinha uma atividade que é assim, manda uma mensagem para algumas pessoas e pergunta como que você pode ser melhor no papel que você desempenha com essa pessoa. Então pode ser o chefe, o colega de trabalho, o filho. E eu mandei para o Gabriel, né, meu enteado. Ele tinha na época 13 anos. E eu mandei assim, Gabriel, como é que eu posso ser uma madrasta melhor pra você? Ele me respondeu na lata assim, para de me tratar como criança. Porque ele tinha 13 e eu ainda tratava ele como criança, né? E eu falei assim, caramba, tá bom, obrigada. E aí eu notei que realmente eu ainda, né, forçava umas brincadeiras e tal. E aí eu falei assim, como é que eu faço isso? Perguntando. Passei a virar pra ele e falar assim, Gabi, posso fazer uma brincadeira? Gabi, o que você está curtindo brincar? O que você está gostando de assistir? E fui entrar um pouco no mundo dele para entender esse mundo e pedir concessões e falar assim, ó, me ensina também, porque eu não faço ideia, ó, desculpa, eu não sou obrigada, né? E aí eles ajudam também, tá? Eles ajudam. O Marquinhos é um filho mais sensível, eu falo que ele é todo sentimental, né? E é muito engraçado quando desde pequenininho, quando eles começaram a entender alguma coisa, o que era certo, o que era errado, e aí eu falava assim pro Marquinhos, falei, filho, quero falar com você. Ele falava como que já sabia, né? Fala, mãe. Filho, acho que a mamãe errou hoje, né? Desculpa, filho, não devia ter falado aquilo. Tá bom, mãe. Aquilo era tão importante para ele, saber que aquela mãe que está lá no pedestal, ela fala, mamãe erra de vez em quando, né? Não é a vontade da ser soberana ali, que é a mãe que sabe tudo, que manda em tudo, né? Tudo que ela fala tá certo. Ela vai, minha mãe não pensa desse jeito. A minha mãe, ela é que manda em tudo mesmo. Porém, de vez em quando, minha mãe falha, como qualquer outra pessoa. E a minha mãe pede desculpa. Ele se sentia tão importante, tão importante. E até a mais eu falo, filho, eu acho que você não mereceu aquilo que eu falei para você. Você me desculpa. Mas desculpa, pai, claro. Ele se sentia incomodado da mãe pedir desculpa para ele, de ter proporcionado um momento desagradável para ele. Então ele olhava assim para mim, minha mãe pedindo desculpa. Não que ele tivesse interessado como é que eram as outras casas, mas aquilo era uma surpresa para ele, né? E isso ajuda também na questão a estruturar a autoestima. Sim, não tem a dúvida. Porque o seu filho, ele passa a entender o seguinte, tem coisas que eu não vou aceitar, que na minha casa eu respeito esse nível, eu recebo esse nível de respeito e eu não vou aceitar menos que isso. Se algum dia algum colega, uma pessoa, um namorado, uma namorada fizer tal coisa, isso aí pode acontecer, mas se essa pessoa não se retratar, eu não vou aceitar. Porque eu recebo esse nível de tratamento. Né? E por último, eu sempre falo que lembrando lá quando eu tinha 5 anos e sofri tudo aquela violência psicológica,
É muito gratificante, até que eu falo para todo mundo, em todas as escolas que eu passei, a reunião com a diretora, com as professoras, e eu sempre escutei a mesma coisa. Eu fico admirado com a facilidade que os seus filhos têm para escolher as coisas, a autoestima que eles têm, e são crianças muito felizes. Aí eu falo, Padre, Filho e Espírito, eu também consegui. Né? Eu falo que consegui. Vejo esses dois filhos, mesmo engravidar com 44 e 47 anos, como acertos e desacertos. Eu falo que isso é tudo obra divina. Dá um monte de coisa dar errado. O importante é fazer, é a intenção, né, gente? É a obra divina. A intenção e saber que você não está empurrando com a barriga, que você está atento. É isso. Fiz muito feliz. Estamos livres É. das falhas? Não. Estamos livres dos perigos? Não. Tem coisas que estão fora do seu controle? Sim. Mas dentro daquilo que você pode fazer, você está buscando o seu melhor, buscando discernimento, informação. Bia, posso pedir um ponto agora? Pode. Gente, porque assim, olha só. Acho que aqui, né, a gente costuma falar muito sobre relações abusivas, né? E sobre o ódio, né, a beleza da mulher, né? Ou a mulher que está buscando ali, de alguma forma, se cuidar e que aquilo ali fere. E isso sempre aparece, sempre não. Na maioria das vezes aparece na lógica da relação homem-mulher. Como se fosse assim, olha... olha, o fulano não gostava que a fulana fosse vaidosa. Aqui apareceu bastante na relação da sua mãe com você. Quebrando, jogando fora as coisas que você usava. No momento em que você voltou ali de uma separação e que estava um pouco mais chateada e talvez ali focada muito mais em se restabelecer e cuidar, reduzir os danos ali focada na sua filha e muito triste, ela estava te dando mais atenção na hora que você começou a se cuidar um pouco mais, ela voltou essa raiva toda. E você nunca perdeu. Você foi a resistência, né? Foi. Jogou o estojo de maquiagem, você comprou outro. Jogou, você comprou outro. Falou que estava feia, você falou, tô bonita. Teve esse apoio do seu pai. E aí, gente, tem uma coisa linda, linda, que ela já falou ali no começo, né? Que é o trabalho que ela faz. Que, além de ensinar as mulheres sobre maquiagem, que assim, vai muito além do que isso, né? Eu pude conhecer o trabalho da Bia, que é a questão de ensinar, né? A diferença aqui no método dela é que ela chama essas mulheres para que elas aprendam a olhar para o rosto delas, a entender como que elas funcionam, e construir a maquiagem, né, de acordo com o que vai funcionar para o dia a dia delas, para aquilo que elas gostam. Não é nada dentro de um padrão, entende? Então, isso transforma, inclusive, a vida de mulheres que talvez nunca pararam para se olhar no espelho. Ou mulheres que pensavam que skincare significava só passar uma água micelar no rosto, um hidratante, e um protetor solar, que talvez só passava um rímel no olho, e que passam de repente a falar assim, peraí, olha como é que meu olho é bonito, olha que se eu fizer isso daqui ele fica mais bonito ainda. Então você ajuda as mulheres a se descobrirem. E aí entra também a questão da consultoria de imagem, que faz, por exemplo, tem relatos lindos de mulheres que falam assim, eu não usava cor. Agora eu descobri que eu fico bem de verde, de rosa, e que essas mulheres se transformam mesmo. Então, você literalmente pegou um monte de limão, talvez alguns até apodreceram, você fez milagres aí. Fala pra gente, Bia, porque hoje você... É como se fosse assim, né? Na lógica, você queria muito consertar sua mãe, hoje você está ajudando um monte de mulheres. Não deu para consertar sua mãe. Mas você está ajudando um monte de mulheres que querem, né? Você sabe que toda pessoa que eu atendo, na verdade, eu falo que eu entrei para consultoria de imagem, para dar maquiagem, de tanto estímulo que as pessoas me viam
conheci um pouco da minha vida. E para quem não sabe, esse ano eu completo 60 anos. Que eu falo que até eu dou risada, que eu olho no espelho, eu falo, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. Não, muito certa, né? Está Na linda, verdade, lindíssima. eu tenho uma energia muito Uma grande energia linda. que eu preciso dividir com as pessoas. Né? Não foi dentro do escritório durante 30 anos onde eu trabalhei, mas não sei como. Eu estava até conversando com uma amiga outro dia. Eu falei, você sabe que eu fiquei ligada, né? Eu fui, na verdade, me achei nessa profissão justamente aonde eu sofri mais, eu e minha mãe comigo. Então, toda pessoa que eu atendo é um atendimento sempre personalizado e todo atendimento que eu faço, eu sempre tenho como base aquela mãe que não se cuidava, que não se enxergava, que nunca foi capaz de encontrar felicidade em nada. Tinha tudo para encontrar, marido, com as filhas, mas ela não se cuidava e aquilo estava muito ligado à autoestima dela. Ou seja, a minha mãe não tem autoestima nenhuma. E o meu trabalho justamente é esse. E qual é? Olha-se no espelho. Sua sobrancelha, seus olhos, sua pele. Então, conforme ela vai, ela começa a se enxergar literalmente. E a mulher que tem autoestima favorecida, que nem eu no caso, né? Mesmo no perrengue, sempre nunca perdi, ela tem muito mais facilidade de escolhas, ela vive muito melhor com o marido dela, ela é uma ótima mãe, não digo ótima, mas facilita muito a vida como mãe, né? Porque ela é mãe, mas ela não perdeu não digo a vaidade, né? O autocuidado, a se enxergar como mulher também, porque no casamento precisa disso. E profissionalmente também. A autoestima, ela proporciona a você a capacidade, né? De você, aquela percepção de que você pode fazer. Você também é que nem todo mundo. Eu vi a minha mãe, uma pessoa muito distante de tudo. Ela, no fundo, por trás de toda essa agressão que ela tinha, uma pessoa muito fragilizada emocionalmente, né, que nunca achou que foi capaz de nada inconscientemente. Hoje eu tenho isso muito claro. E então, o que eu faço com essas meninas, inclusive, as meninas com quem eu ensino? Todo mundo é melhor, menos elas. Algumas meninas pessoas mesmo acabam tornando aquilo na agressividade. E antes que chegue nisso, eu falo, vem cá um pouquinho, né? Então, de falar, de cumprimentar essa pessoa, eu já sei mais ou menos com quem que eu estou falando. E eu já sei tudo. E é muito, não vou dizer que é simples, né? É uma descoberta de si própria, isso na parte da maquiagem, quando ela começa a olhar o rosto dela, porque a grande parte das mulheres acha que todo mundo é linda, menos ela. E quando ela olha, ela fala para mim, puxa vida, você sabe que eu acabei descobrindo beleza em mim mesma? Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito bem, comigo mesma. Ela começa a fazer as pazes com si própria, né? Com o espelho, inclusive. Quanto à consultoria de imagem, a consultoria de imagem eu falo que é uma palavra que tem nada a ver com moda, né? Uma coisa que parece que é uma coisa fútil. A consultoria de imagem é esse autodescobrimento, né? Quando você sabe o que você gosta de usar, o que você quer passar com aquilo que você veste. Por exemplo, a mulher que gosta de passar sensualidade. Você não vai... A mulher clássica, aquela mulher rígida, ela não, depois que ela faz essa introspecção, ela vai entender que aquela amiga dela que usa toda aquela sensualidade, ela fala, mas isso faz parte da personalidade da pessoa dela, né? Ela usa essas roupas para mostrar exatamente quem ela é. Né? Então, tem uma razão de tudo aquilo de você usar aquele tipo de maquiagem, aquele tipo de cabelo, aquele tipo de roupa para expressar quem você é. Né? Para falar que eu, por exemplo... Não é uma combinação. Não. Eu, por exemplo, eu sempre fui dessa forma, né? Então, eu sempre, todos os lugares que eu ia, falando, não, a Beatriz está aqui, a Beatriz precisa passar um batom. A Beatriz está sentada, mas eu quis colocar um salto hoje. Ninguém está vendo, mas eu sei que eu estou de salto. Ou seja, é a minha essência, a minha origem que eu nunca mudei. Por mais que alguém fale para você, você não sabe, você não vai conseguir, você é incompetente, eu posso sim. Quem disse que não pode? Eu posso, eu sei que eu posso. Então, você fica sempre conectada. Quando você acha quem você é, você fica sempre conectada com si própria. Não importa o que aconteça que você escuta, você sabe que você tem a capacidade. Isso aqui chama a autoestima. Né? Então, eu sempre consigo com as meninas também, que é um trabalho que eu faço maravilhoso com as meninas entre 15 e 17 anos, a última coisa que eu ensino ali é maquiagem. E sem nunca criticar, sem nunca chamar atenção, dia a dia, elas começam a chegar com o cabelo um pouco mais diferente, elas começam a chegar não tão corcundas, elas começam a endireitar o corpo, começam a enxergar a beleza, a sua beleza, daquela beleza com filtro, fotografia fabricada. A tua qual que é?
Então, hoje eu brinco com as meninas, de 1 a 10, qual que é o nível da beleza? Ah, a professora deve estar nos 13, mais ou menos. Como é que vocês se sentem? Professora, eu me sinto muito segura. Então, não importa o que você, onde você viva, né, o que digam para você. Essa autoestima, ela é construída, mas algum caminho, uma coisa muito legal que você falou antes, que tem sempre alguém que tem que falar, olha, o bom da vida está aqui, tá? Isso que te dá uma direção. Né? E você falou uma coisa muito importante. Às vezes uma professora faz isso. Sim, é a minha Às vezes quem te salva é Sim. uma pessoa que está te educando, Exatamente, um vizinho, exatamente. A quinta uma turma tia. que eu falo, eu brinco com meu marido, eu falo, Marcão, salvei mais 20 hoje. Eu brinco com ele, né? E é algo que me dá muita satisfação e que eu faço com muita facilidade, porque tudo que eu sabia que estava errado, eu tive a felicidade, né, a capacidade de não repetir para os meus filhos e nem para essa missão que é me dada agora, que é cuidar das meninas aí de 15, 17 anos, ensinar maquiagem, que nada mais aqui autoestima, o futuro delas, né? É. Tem um ponto legal aqui. Eu estava ouvindo a Bia falar e eu me lembrei do processo terapêutico, né? Porque a criança ferida, né, que provavelmente aprendeu, né? Quando a criança ouve de um adulto assim, olha, você é ruim, você errou, você é burro, por exemplo, ou você é feio, ela vai tomar isso como verdade. Assim como ela toma como verdade quando a gente fala assim, olha, eu gosto de você do jeitinho que você é incrível porque você se dedica pra caramba e eu tô do seu lado pra te ajudar. Vamos lá. Não precisa ser o melhor, você tem que ser o melhor que você puder com o que você tiver em mãos, né? Então, as duas coisas ficam guardadas porque esse cuidador, ele tem ali uma voz extremamente imperativa na vida dessa criança. E aí, quando essa fala, né, essa punição, né, normalmente ali, seja emocional ou física, ou as duas juntas, ela acontece, essa criança, ela não tem a capacidade de discernir e falar o seguinte, olha, esse adulto está errado. Ela vai entender que é ela que está inadequada. É isso aí. E por isso que ela vai formar a visão de si tão distorcida, né? E aí que vai ficar essa autoestima tão baixa e tão empobrecida. Então, uma autoestima muito empobrecida, ela não consegue suportar várias adversidades que a vida vai trazer. Então, alguém que no meio do caminho falar assim, ah, você não consegue, essa criança tende a sofrer mais. Quando ela tiver um ataque de bullying, e fora que quando acontecer alguma situação onde ela vai se frustrar e tudo mais, ela não tem repertório para olhar assim, peraí, minha vida vale a pena porque eu sei que eu tenho histórias que me dizem que ela vale a pena. Né? Ela tende, inclusive, a sofrer muito mais, inclusive a desenvolver transtornos. Quando se ela não recebe atenção, se ela não recebe, inclusive, tratamento, e se ela depois se torna mãe, ela continua com esse pensamento, com essa convicção, né? E muitas vezes, assim, olha, toda criança é má. Então, ainda que eu tenha um filho, eu vou submetê-lo às piores dores porque ele é mau. Ele merece dor. É como se ele repete o ciclo porque ele não estranha, ele vai simplesmente passando para frente de uma maneira automática. Por isso que é muito comum a gente ouvir, às vezes, as pessoas se indignando quando alguém acolhe uma criança, né? Pensa que, por exemplo, você está numa mesa e tomando café com alguns amigos e tal. Seu amigo, sem querer, derruba o suco na mesa. E você fala assim, não, tudo bem, isso acontece. Porque você parte do pressuposto que foi um acidente. Isso. Se é uma criança, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas olha que burrice, que não sei o quê, para que você fez isso? Eu já te expliquei, né? E muitas vezes, muitos adultos até falam o seguinte, olha, eu fiquei com vergonha pensando no que os outros estão pensando e eu tive que dar uma resposta para todo mundo entender que eu ajo diante do erro do meu filho. Então eu dei um tapa na mão, eu xinguei meu filho, Olha que entende? Então muitas assim. vezes acontece isso. Nossa. Então, esse ato que muitas vezes, ou se tem alguém que fala assim, olha, com o filho, olha, tá tudo certo, isso acontece,
normalmente tem alguém ou que menciona ou pensa assim, aí vai virar uma porcaria, vai virar um problema na sociedade, porque o mundo tá assim desse jeito, porque tá passando a mão aí. Por isso que o mundo tá desse jeito. É a falta de coerência. Porque se fosse na minha época, minha mãe já tinha metido a mão na boca, já tinha apanhado, já estava sem um dente na boca, porque vê lá se uma criança ia ter a audácia de poder ficar na mesa fazendo uma coisa dessa daí. É uma coisa tão idiota. Então, né? é assim, olha, eu sinto raiva da criança porque eu entendi que eu tenho que ter raiva da criança porque eu fui essa criança também, digna da raiva provavelmente, tá? As crianças que foram acolhidas, né, e que são Sim. adultos, quando vem outra sendo acolhida, fala assim, nossa, é isso mesmo, porque inclusive eu também acolho. E não aconteceu nada. Né? E é isso, gente, é um convite aqui para a gente se questionar e para a gente estranhar e quebrar ciclos, né? Para quem tiver alguma dúvida, pega a mãozinha da criança, coloca aqui em perspectiva da sua e entenda o tamanhozinho que ela tem, né? Isso. As crianças precisam ser cuidadas, e elas precisam ser educadas e elas precisam ser trabalhadas, né? Então, quando a gente escolhe ter um filho, tem aí uma jornada de educação e que precisa de paciência e muita dedicação, né? Sim. Bia, parabéns. Obrigada. Que trabalho lindo. Obrigada. Vamos deixar o arroba aqui da Bia para vocês, tá? Obrigada. Na tela, para vocês conhecerem o trabalho lindo que ela faz, para contratarem também, que é um trabalho incrível, realmente. Mulheres, ela ajuda. Não é ela, a última coisa que ela ensina é sobre maquiagem ou sobre você escolher o melhor a roupa do seu armário. Mas é você se conectar com a sua essência, sabe? De verdade. E conseguir, através disso, fazer o que faz sentido, entende? Entender quem é você. E aí até fazer o seguinte, olha, eu nem imaginava que eu combinaria com isso. E aí, de repente, você se vê explorando o melhor da sua imagem, né? Eu falo, eu deixo por conta própria. Eu te ajudo, agora é com você. É bem isso. Agora é com você. É isso aí. Ó, eu sou testemunha, tá? Porque eu passei por essa jornada, eu amo. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. É maravilhoso. Bia, obrigada. De nada, de querida, coração. De nada, querida. Obrigada. Quer mandar beijos? Acho que não. Não, porque tá todo mundo avisado, feliz ali. Mando. Eles provavelmente eles estavam muito felizes, muito, muito orgulhosos que eu vim aqui. É orgulhoso mesmo, essa jornada linda. A Gabi falou assim pra mim, mãe, mas isso é a sua cara contar, né? Bonitinha, né? Com 15 anos. E o Marquinho, mãe, o Marquinho sempre mais sossegado, né? Ah, mãe, que legal, né? Ah, mãe, mas você é uma mãe legal, né? Como quem dizer, tá mais justificativo de chamar você para expor, para contar mais um pouco do da que tua justo, vida, né? Então, para eles foi um negocinho muito bonitinho, para mim também foi muito gratificante aqui poder contar um pouco da minha vida, né? Um início tão complicado e que teve um desfecho tão bacana, né? Tão, uma coisa tão feliz que eu vivo, né? Que dá muita satisfação. Melhor época da minha vida. É isso, ó. Essa é a nossa filosofia aqui, né? Trazer a saúde mental para a prática, entendendo histórias de verdade e capturando aqui elementos que podem inspirar, trazer exemplos. Então, encaminhe para quem você entende que pode aprender muito aqui, que pode, inclusive, trazer discussões em torno de tudo que a gente ouviu. Tragam comentários, tenham paciência que eu estou aprendendo, sou nova nessa jornada aqui e quero muito aprender com vocês também, tá? Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo pra todo mundo. Foi um prazer, Luana.